Graça e a paz, povo santo de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer a mensagem da palavra de Deus, que é viva e eficaz para nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela é vida para nós, em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus é a vida e vida eterna com o Pai. Então, nada deste mundo aqui é eterno, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos um ser eterno aqui nessa terra, através de Jesus Cristo, através da sua palavra, porque ele vive no meio de nós. Amém? E hoje nós vamos fazer uma leitura lá em Lucas 19, que fala da passagem, a gente vai falar aqui da passagem de Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha alguns bens materiais, né? Tinha dinheiro, né? Mas resolveu ver Jesus mais de perto, conhecê-lo mais de perto. Então, esse desejo que ele colocou no coração dele de ver Jesus mais de perto, despertou um milagre na vida dele. E salvação chegou para Zaqueu através desse desejo. Né? A gente vai ver na passagem aqui lá em Lucas 19, que não é preciso a gente subir em lugares altos como Zaqueu subiu, né? Porque agora, nós que estamos na nova aliança, estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Só basta a gente crer com o coração e confessar com a boca Jesus como Senhor da nossa vida, e assim o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Então, o Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de nós. Mas eu vou ler lá para vocês, Lucas 19, 1 até o 10. A gente vai fazer a leitura aqui, mas eu vou parar para a gente analisar e refletir um pouco também. Amém? Lá em Lucas 19, 1, diz assim, ó: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E no versículo 4 ele fala: então correndo adiante subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então, do 19, 1 até o 4, nós vemos que Jesus entrando em Jericó, atravessava a cidade. Zaqueu correu, né? Mas existia dois obstáculos para Zaqueu: a multidão e a sua estatura pequena, né? Mas a decisão de ver Jesus era muito grande no coração dele, né? Então ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, né? Ele arrumou uma estratégia, né, para poder ver Jesus mais de perto. Então ele subiu nessa árvore. E damos continuidade. Aqui no versículo 5 ele fala: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os viram isto e murmuraram, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus respondeu e disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aleluia. Porque no versículo 10 de Lucas 19 ele diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido,
botou um desejo no coração de buscar o Senhor, ele tinha obstáculo para impedi-lo, a multidão e a estatura pequena. Mas a limitação de Zaqueu não pararam ele de ver Jesus. É preciso renúncia para viver as promessas que Deus tem para nossas vidas. Precisamos renunciar a algo e desejar algo no coração, alinhado à palavra de Deus. E não importa a multidão, não importa a sua estatura. O que importa é que você vai chegar até Jesus. Você desejando no seu coração como Zaqueu desejou, e salvação, libertação chegou na casa de Zaqueu. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Não importa o que elas digam de você. Zaqueu não olhou para o que as pessoas estavam falando dele. Zaqueu olhou para Jesus. Já Zaqueu desejou ver Jesus. Zaqueu foi abençoado com a salvação. Zaqueu foi liberto por Jesus Cristo. E Zaqueu ainda abençoou vida com seus bens. Com seus bens. E dividiu, retribuiu 4 vezes mais aquele que ele lesou. Então diga você, não importa o que as pessoas estão falando de você. Não importa, Zaqueu não olhou para o que eles estavam falando, dizendo que Zaqueu era pecador. Tinha muita gente, uma multidão falando. Como é que Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Jesus veio atrás do pecador. Jesus veio dar libertação ao pecador. Por isso, Zaqueu subiu ao lugar mais alto para ver Jesus. Mas hoje a gente na nova aliança, nós temos o Espírito Santo de Deus agora dentro de nós. Só basta a gente abrir o pai de boca, reconhecer de todo o coração e confessar com a boca Jesus como o Senhor da nossa vida e salvação, libertação, cura. E através de Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, começa a habitar no seu lar e dentro de você, porque você é santuário do Espírito Santo aqui nessa terra. Aleluia! Você pode buscar, desejar, e Deus, através do seu Santo Espírito, ele começa a operar. As coisas começam a mudar e cooperar para o bem. Se posicione acima das suas distrações. Se posicione acima das suas distrações. Se posicione. As distrações são muitas aí no mundo, mas se posicione em cima delas, com autoridade e com o Espírito Santo dentro de você. E você vai desfrutar do sobrenatural na sua vida. Você vai sair de uma posição de lamaçal e vai para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Porque lá não existe nem morte, nem choro, lá é só alegria, amor, fidelidade com o Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Zaqueu estava com o coração para buscar a Deus. Buscar a ver Jesus. E através disso, ele foi abençoado, e milagres aconteceram na vida de Zaqueu. Então, a gente vê aqui que no versículo 10 de Lucas 19, a palavra de Deus fala que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido, mas abriu mão, para ver e buscar Jesus. E Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu. E hoje, Jesus quer se hospedar dentro de você. Fazer morada dentro de você, através do Santo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então, eu quero dizer a você, lá em Jeremias 29:13,
Jeremias 29:13. Lá em Jeremias 29:13. Diz assim, ó. Buscai-me e me acharei, quando me buscardes de todo vosso coração. Então, veja, lá em Jeremias 29:13 diz que para a gente buscar-me e me acharei, quando me buscardes de todo vosso coração. Então, meu irmão, deseje no seu coração sempre sede de buscar o Senhor através da sua palavra, e Ele é fiel para te dar libertação, salvação, cura, transformação, tudo o que você precisar para viver aqui nesta terra, para desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está na sua palavra. Busque de todo o coração, porque o que Deus deseja, é o coração do homem, fiel e alinhado com Ele, com a sua palavra, através de Jesus Cristo, que é o único caminho de vida eterna. Não tem outro caminho que a gente faça como Zaqueu. Zaqueu desejou buscar, ver o Senhor, e subiu numa árvore. Ele tinha vários obstáculos para impedir, mas não limitou Zaqueu parar pelo caminho. A multidão e a sua estatura pequena. Ele subiu numa árvore e Jesus disse: desce que eu vou me hospedar na tua casa. E hoje Jesus Cristo quer te hospedar, se hospedar dentro de você, fazer morada dentro de você, para você virar santuário do Espírito Santo de Deus. Então você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, dá o passo, porque Jesus, Ele quer fazer morada dentro de você, e você vai desfrutar do sobrenatural de Deus aqui nessa terra, trazendo as coisas do céu e fazendo a existência aqui na terra, porque você é santuário do Espírito Santo de Deus, e aquele que é santuário do Espírito Santo de Deus, ele vive pelo Espírito e não mais pela carne. Amém? Aleluia. Que você seja abençoado com a prática dessa palavra e que Jesus continue sendo o centro de todas as coisas da tua vida. Então, não deixa as distrações, tirar você do caminho. Se posicione em cima das distrações e tome decisões alinhadas à palavra de Deus, porque as decisões que você tomar, ela define o seu destino. E o seu destino está definido, sabe para onde é? É para o céu, com a eternidade, com o Pai. Aleluia, louvado seja Deus, tenha um ótimo dia e que você seja abençoado na prática dessa palavra, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Amém?